Então, para a nossa última parte aí, vamos falar em relação ao conteúdo programático, tá? Então, vai ser assim. O conteúdo programático, ele vai ser em relação às disciplinas, elas são iguais. Português cai para todo mundo, né? Já havia comentado. Atualidades relacionadas a Anápolis cai para todo mundo. Saúde pública cai para todo mundo. E aí as específicas são direcionadas, tá bom? Exemplo, português, quando eu pego o nível fundamental aqui, ele fala compreensão de texto, reescrita de passagem de texto. Tem diferença do português do nível fundamental para o nível médio para o nível superior, tá? Quando você vai visualizando, você vai vendo que existe uma complexidade um pouquinho maior, tá? Mas quando você pega assim, eu vou pegar o nível superior, que é o máximo, que você vê o conteúdo de português, super tranquilo, nada de complexo mesmo, tá? Dá para estudar e dá para gabaritar português. Então, seja o nível fundamental, o nível médio ou o nível superior, eu observei aqui que em relação ao português não tá essa complexidade não, tá bom? De entendimento. Anápolis, aspectos históricos, geográficos, socioeconômicos, comum a todos, tá? Todos os cargos terão que estudar isso. E conhecimentos básicos de saúde pública, meus cheiros, isso daqui é o que vai pegar, tá? Porque é o mesmo conteúdo para o nível fundamental, o nível médio e o nível superior, tá? Não tem nenhuma diferença. Quando eu tenho, assim, que ministrar, que eu até falo, né, que a mesma aula que eu ministro para o nível fundamental é para o nível médio e nível superior, eu sempre dou ênfase a ressaltar que isso daqui é uma prova para eliminar candidatos. Por quê? Porque, teoricamente falando, aquela pessoa que tem o nível fundamental, não que seja menos ou mais, eu não estou falando isso não, tá, meu anjo? Eu estou falando em relação ao conhecimento de estudo, aquilo que se propôs a estudar. Então, se você tem o nível fundamental, você não entrou, sei lá, numa faculdade para estudar a legislação do SUS, né? Então, se você pega e você vai ter o mesmo conteúdo para quem? Para uma pessoa que já estudou isso, a sua dificuldade talvez esteja um pouco maior, tá? Então, a mesma aula que eu ministro para o nível fundamental vai ser para o nível médio e para o nível superior. O mesmo conteúdo, a mesma complexidade de questões, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Que por que eles fazem isso? Porque essa é uma prova, esse conteúdo é um conteúdo para eliminar candidatos. Por quê? Porque para o aluno ele ter esse conhecimento, ter esse embasamento, né, essa compreensão dessas questões, ele tem que estudar muito. Por quê? Porque alguns já tiveram conhecimento maior, outros tiveram conhecimento ali, né, mediano, e outros não tiveram conhecimento nenhum. Então, principalmente para o nível fundamental, isso daqui vai ser decisivo, tá? Porque é teoricamente um assunto sem compreensão alguma, tá? Vai começar mesmo, vai iniciar esse entendimento, tá bom? O nível médio também, eu vou falar, sei lá, o técnico, né? Técnico em enfermagem. Nos cursos técnicos a gente não vê a parte de saúde pública, a complexidade do sistema, que é a legislação, que é o embasamento maior, tá? Desse edital. Também não vê, e nível superior vê às vezes de forma muito superficial, tá? Então, se tem uma disciplina aqui que vai ser para eliminar candidatos, como eu sempre digo nas minhas aulas, é a legislação do SUS, tá bom? Então, eu vou só comentar ela, porque também às vezes o aluno ele não consegue interpretar o edital. E quando eu falo lá, quando eu começo a ministrar as minhas aulas, ou quando tá no online, que eles jogam lá os vídeos, eles sempre mandam, professora, marca aí os vídeos que precisam ser ministrados, né? E eu marco. Aí chega o aluno e fala, mas no edital não tá escrito isso, isso e aquilo, tá? Então eu já vou explicar para você saber o que você vai ter que estudar da legislação do SUS. Aqui ele colocou tudo junto, conhecimentos básicos de saúde pública. SUS é saúde pública? É. Só que quando a gente estuda a legislação do SUS, que são as políticas públicas de saúde, que está direcionado à lei, é diferente, entendeu? Por quê? Porque quando eu falo, exemplo, ali ele fala de epidemiologia, vigilância em saúde, indicadores de saúde, doenças de notificação compulsória, isso está relacionado para a disciplina saúde pública. Agora, o que eu vou falar agora para vocês está direcionado à legislação do SUS. Então, dentro de saúde pública, você vai ter que estudar a legislação do SUS e a parte de saúde pública, tá bom? Então, vamos lá. Ele começa assim, Constituição da República Federativa do Brasil, a parte de saúde, tá? A parte de saúde é assim. O artigo 194, 195, ele fala da Previdência Social, tá? Então,
Então, como ele direcionou só saúde, vai do 196 ao 200, tá? Porque no 196 começa a falar de saúde, terminando no 200, tá? Então, você vai ter que estudar da Constituição, o artigo 196, 97, 98, 99 e o 200, tá bom? Isso tudo tem nas minhas videoaulas, quem for, e no presencial a gente fala tudo de forma bem explicada, né? Bem especificada. Evolução das políticas de saúde no Brasil. O que é essa evolução? É o processo histórico, tá? Então, nas minhas aulas eu começo num período lá de 1500 e vou toda uma trajetória até 1985, tá? Porque aí em 86 nós já temos uma outra história, tá bom? Então, quando ele fala evolução das políticas públicas de saúde, é a mesma coisa que história da saúde pública, tá? Evolução do processo histórico, é toda essa parte que antecede o Sistema Único de Saúde. Quando ele cita Sistema Único de Saúde SUS, aí ele coloca assim 2 pontos: conceitos, fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulações com serviços de saúde. E entre parênteses, Lei 8080, Lei 8.142, tá? Então, olha só, o que significa isso? Que você vai ter que estudar a 8080 toda, tá? Lembrando que a 8080 ela já sofreu alterações, então com todas as alterações, porque no início aqui do edital, quando ele começa a falar desse conteúdo programático, ele cita assim, deixa eu só voltar aqui, ó. Toda legislação citada nos conteúdos programáticos será utilizada em questões levando em consideração as atualizações vigentes até a data da publicação do edital, tá bom? Então, o que significa isso? Que tudo o que tivermos de atualização na legislação até a publicação desse edital vai ser considerado, tá bom? Então, 8080 eu quero chamar uma atenção especial para vocês. 8080 nós tivemos atualização em 1990, nós tivemos atualização em 95, nós tivemos atualização em 2010, 2011, 2015, tá? Então, nós já tivemos várias atualizações na 8080, tá? Então, tem que ter esses cuidadozinhos, por quê? Porque se você não estudar com essas atualizações, aí aqui mesmo no edital ele fala dessas atualizações, tá? Então, tem que dar uma olhada aí com carinho, tá bom? Então, olha só, você vai estudar 8080 inteira, são 55 artigos, com as suas atualizações, que são outros, né, tem um quantitativo maior. Você também vai ter que estudar 8.142, tá, que são 4 artigos, tá, que fala sobre o financiamento, os conselhos. O decreto 7.508, que é o de 2011, tá, que é o que fundamenta a 8080 também. Você vai ter que estudar a 12.401, que foi a alteração que nós tivemos aí em 1990, tá, em relação às disposições, que falava que a gente tem as primeiras atualizações, que fala da atenção indígena, que fala da assistência domiciliar, que fala dessa internação, que fala da parturiente, que fala das novas tecnologias, tá? Então isso tudo já tá no 8080 com as alterações. Também tem a 2466, que é a de 2011, que é o que fala do 14A e do 14B, que vai falar, que vai acrescentar, vai dar justificativa para o decreto 7.508, tá bom? Tem aluno que deve estar perdido aí no que eu estou falando, tá? Tem aluninho que já sabe, tá bom? Mas é só para você ter o conhecimento da complexidade que você vai ter que estudar, tá bom? Aí depois ele fala que CONAS, CONASEMS, ok, isso tudo tá na 14A e 14B. Aí ele vem e fala assim: epidemiologia, história natural e preservação de doenças. Isso não é legislação do SUS. Não vai ter comigo esse conteúdo, tá? Se for outro professor que vai ministrar, isso não entra na parte de legislação do SUS. O meu é legislação do SUS. Aí ele continua e fala assim: vigilância em saúde, indicadores de nível de saúde, doenças de notificação compulsória, também não é comigo, tá? É lá com o professor de saúde pública. Aí volta para mim. Participação popular e controle social. Meus cheiros, controle social, toda vez eu falo isso daqui, tá? Quando a gente fala dessa participação popular e controle social, entra a parte de NOBs e NOAs, que são as normatizações, tá? Esse controle social, ele é firmado a partir da NOB 91, 93, 96, tá? Porque existe a habilitação desses municípios. Então, Andréia, mas não está escrito aqui NOBs e NOAs, não, mas quando ele fala controle social, subentende que seja toda essa normatização. Então, você vai ter que estudar NOBs, vai ter que estudar NOAs, vai, principalmente NOAs, porque NOAs a gente fala, na prova da FUNCAB caiu exatamente uma questão de, acho que foi uma de NOBs, NOB 96 e NOB 93, um negócio assim, tá? Na outra prova que teve.
e principalmente NOAS, porque o decreto 7.508, ele alterou NOAS, né? Ele fez uma alteração de NOAS. Então, dificilmente você entende o decreto 7.508 sem você ter entendido NOAS, né? Fica uma coisa muito complicada. Tanto que quando eu falo de decreto, o aluno já tem que ter estudado a parte de NOAS para ele ter uma compreensão, porque eu faço algo paralelo, né? Sempre dando evidência um ao outro, tá? Então, isso daí você vai estudar NOBS e NOAS, que é o controle social. Aí ele fala organização social e comunitária, os conselhos de saúde. O que significa isso? É a resolução 453, tá? Que fala dos conselhos, da participação da comunidade. Antigamente era a resolução 333, agora é a resolução 453, tá bom? Então vai ter que estudar isso. Aqui não vem escrito, mas como fala de conselhos de saúde, organização social e comunitária, entra a parte dos conselhos. E sistema de informação também é um conteúdo que eu já ministro, tá? Processo de educação permanente de saúde também é um conteúdo que eu ministro. Noções de planejamento de saúde também falo. Diagnóstico situacional, não, tá? Aí essa parte de diagnóstico entra na parte de saúde pública também, tá bom? Então, olha só, meus amores, comentei o meu conteúdo que é da parte da legislação do SUS, só para vocês terem uma ideia da complexidade desse conteúdo, tá? Então, nós vamos fazer assim. O edital comentado é só para você, né, se situar naquilo que você precisa se organizar para estudar. Em relação ao estudo, se você entrar lá, eu tenho um grupo que chama Concurseiros da Saúde, tá? Você entra lá no Face, procura Concurseiros da Saúde e tem lá esse grupo. Quando eu estava comentando sobre os vídeos que eu fiz sobre o Hemocentro, eu fiz um planejamento de estudos direcionado, exemplo, ao Hemocentro, mas esse planejamento de estudo ele serve para qualquer coisa, para qualquer concurso, né? Então lá eu falo exatamente, ó, você pega o conteúdo, você divide, você faz isso e aquilo, você tem que estudar isso, você só tem esse tempo. Então dá uma olhada nesse planejamento de estudo que tem lá no meu grupo Concurseiros da Saúde, tá bom? Nós estamos fechando aí uma parceria, tá? Para ministrar as aulas em Goiânia e em Anápolis presencial, tá? Eu ainda tô vendo aí, acertando data, né, disponibilidade, porque como eu trabalho em outros locais, os plantões isso e aquilo, eu não sei se eu vou conseguir ministrar aula no presencial, tá? Mas eu tô fazendo assim o possível para poder ir nessa aula no presencial. Assim que eu tiver a confirmação, assim que eu conseguir ver a compatibilidade com o hospital, né, dos meus plantões, eu divulgo para vocês na minha fanpage, no meu Face, tá bom? E também o online, tá? O online, eu entrei em contato com o Grão Online, né? Que é onde eu também ministro as minhas aulas online. Eles vão lançar, acho que um pacote só direcionado à legislação do SUS, né? Para o concurso de Anápolis, tá? Eles ficaram de me dar uma resposta aí. E aí eu dou também um parecer para vocês, coloco lá o link, tá? Todo direcionado a essa parte da legislação do SUS, tá bom? Então vocês acompanham assim, entra lá na minha fanpage, curte lá a fanpage, tudo eu divulgo lá, tem o meu Face também, tá? Professora Andréia Paula, tá bom? Vocês encontram lá na fanpage no Face e no Concurseiros da Saúde também para ficar atualizado, tá bom? Durante esse período aí, eu vou ver se eu comento algumas questões da FUNCAB, né? Toda semaninha aí eu vou tentar comentar algumas questões para vocês irem se familiarizando com a forma, né, de ser cobrado as questões, tá? Vou postando esses vídeos e direcionando, tá bom? Pode deixar as mensagens lá, na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Queria agradecer vocês me acompanharem aqui, usar as mensagens carinhosas que eu recebo, tá? Eu fico muito feliz quando o meu aluninho vai, se manifesta lá e curte, tá? E é isso, tá? Estamos aí. Assim que eu tiver todas essas informações relacionadas à videoaula, as aulas no presencial, eu posto aí pra vocês, eu divulgo pra vocês, tá? Meus cheiros, fiquem com Deus, tá? Agora é foco, organização, tá? Como que vocês vão estudar, tá bom? E o que precisar, só contar comigo, tá? Um beijo, ótimo final de semana aí, né? Sexta, sábado, domingo, mas agora é de foco, tá? Estudos. Fiquem com Deus.